Glória a Deus. Que privilégio, né? Ter o Peter Parker aqui com a gente. Irmãos, obrigado por essa noite tão gostosa, a gente poder estar junto, é coisa boa, né? Tá ali o Renan e a família, e nós louvamos, viu? O pastor também está aqui com a gente. Tem mais alguém nos visitando aqui, pastor e a esposa? Quem está nos visitando aqui, dá um toque aí, aqui a família toda aqui, vizinho da gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de você. Você que vai estar na internet aí acompanhando a gente, um cheiro também muito grande no seu coração. Queridos, nós estamos aí numa série de mensagens e nesses últimos 3 domingos nós estamos falando sobre ressignificar a sua Bíblia. E a ideia é, claro, de trazer não um sentido novo, mas trazermos um sentido real do porquê Deus deixou a sua palavra para nós. Mas antes disso, quero primeiro agradecer as mulheres pelo culto que elas tiveram ontem à noite aqui, foi uma bênção, tenho certeza que foi uma bênção, parabéns por tudo que aconteceu. A Alessandra teve um compromisso, eu não pude estar aqui porque eu me machuquei na sexta-feira. Quem falou comigo na sexta-feira aí viu que eu estava meio chumbado. Fui subir no meu jipe, né, e deu um jeito na cabeça do fêmur aqui, que já está chumbado há 2 anos e estou sofrendo. Ontem, então, foi um dia de muitas dores intensas mesmo. E aí fiquei impedido de estar aqui, mas não importa a minha presença, o importante é que o que foi feito em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? No próximo dia 10, e o outro sequente, me parece que é 17, nós estaremos aqui pela manhã, fazendo um treinamento para Casa de Ensino e Comunhão. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, você que está na internet, a separar esses 2 domingos pela manhã. Adianta o almoço, a janta, tudo no sábado, para você ficar aqui livre, com a sua cuca em paz, tá certo? Nós não vamos ter mais um dia inteiro, então dá para você dar uma adiantada nas coisas no sábado, para no domingo a gente estar na parte da manhã aqui, de 9 até 11h30 no máximo. Eu pretendo terminar antes, mas estou dando um horário maior para que a gente tenha aí uma taxa, né, de expediente que nos dê uma liberdade. Mas eu espero que 11 horas a gente esteja encerrando no domingo pela manhã e desafio você a estar aqui nesses 2 domingos, dia 10 e dia 17. Me parece que é 17. Depois alguém me ajuda aí corrigindo. Mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Obrigado. E nesse domingo, quando nós abrirmos o trabalho, nós também vamos estar, além de lançar esse desafio, para que você ouça, você aprenda sobre o que a gente tem proposto no nosso coração, sobre os pequenos grupos nos lares. Nós vamos estar também fazendo uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu estava pensando para a gente terminar lá no aniversário da igreja. Mas aí fiquei pensando, e como é que fica o pernil do final do ano? Né? Como é que fica as uva passa, né? Uva passa. Quem gosta de uva passa? Eu amo, irmãos. Todo mês eu compro umas 300 gramas de uva passa para comer. Saudável, tá vendo? Pode comer. O Fábio já tá habilitado, ele já é o nutricionista da igreja. E eu como direto, eu gosto mesmo. Então a gente pensou, nós vamos começar então a partir do domingo, vai ser lançado, mas a gente fixou uma data. Pega aí a data para mim, pega aqui meu celular. Para você se preparando emocionalmente, psicoemocionalmente, psicobarricalmente, para que você não passe nenhuma necessidade. Lembre que o mais importante da questão do jejum não é que você emagreça. A campanha não é uma campanha para que você fique slim, né? Todas as vezes que nós buscamos o jejum é por um alvo espiritual. Então, como nós queremos começar um trabalho que vai mexer com a nossa vida, vai mexer com a nossa casa, vai mexer com a nossa vida espiritual, nós precisamos nos preparar para aquilo que vem pela frente. Virão coisas boas, eu tenho certeza, mas também nós encontraremos dificuldade. Nada melhor do que nós nos prepararmos espiritualmente para isso. E o jejum e a oração é para isso. É um momento que você abre mão, de acordo com a sua saúde, de como você pode participar. Tem gente que não pode ficar sem comer, por exemplo.
Então, e aí, como é que faz, pastor? Então, aí você tem que encontrar alguma coisa para se abster durante um período que você determine. Ah, tem que ser o dia inteiro, só válido se for o dia inteiro? Não. Você conhece você mesmo, sua saúde, seu jeito de ser, e a partir disso, então, você vai estabelecer aquilo que te custa. Davi tem um texto no Antigo Testamento que Davi diz assim: eu não posso oferecer aquilo que não me custe a Deus. E quando nós falamos de vida espiritual, Jesus já pagou todo o sacrifício. O sacrifício não é porque, eu vou receber alguma coisa. Não, nós estamos fazendo barganha com Deus. Mas é o sacrifício de que nós vamos fazer por amor a Deus, para que Deus olhe com graça para a nossa vida e nos dê força e capacidade para enfrentar as nossas lutas do dia a dia. Amém, queridos? Claro que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, hoje é apenas um parecer, tá certo? Mas coloque isso no seu coração. 40 dias de jejum e oração, você determina lá o seu tempo, aquilo que você pode abrir mão, aquilo que não vai prejudicar a sua saúde. O alvo é espiritual, tá certo? Por exemplo, pastor, eu não posso ficar sem comer. De repente você fala, essa semana inteira eu não vou botar a mão no WhatsApp. Aí eu quero ver. Pastor, mas eu trabalho com isso. Aí é uma outra coisa, tá certo? Não vou visitar as redes sociais durante 12 horas do meu dia. Olha aí que coisa boa, tá certo? Pode ser. Eu sei que isso já tem tomado muito o nosso tempo. Quando a gente diz assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, por exemplo. Por quê? Porque a gente ficou um tempo nas redes sociais. Então, é um desafio pessoal. Você sabe aonde o seu calo está mais liberado, não é onde ele aperta. E quando aperta, a gente dá logo um jeito de tirar o calo. Mas às vezes nós liberamos algumas coisas da nossa vida que a gente precisa recolher de volta. Então, quando a gente fala de vida espiritual, é algo muito sério, irmãos. E nós estamos vivendo tempos e dias que vão se agravar na caminhada da vida da igreja, na nossa vida, nas nossas relações. E o diabo trabalha dia e noite, irmão. E ele não trabalha com quem não lhe interessa. Ele trabalha na vida não, ao redor da vida daqueles que ele tem grande interesse em derrubar. Amém? Então, guarde essa data aí, a partir do dia 10 de novembro até o dia 20/12, para você poder comer depois. Você mata, se você quiser fazer até a noite de Natal, você já aproveita e faz. E aí, na noite de Natal, você dá um derrame no seu estômago violento, tá certo? Que aí vem o Natal e já vem o Ano Novo em seguida, pronto. Mas, do dia 10 ao dia 20/12. E qual é a ideia, pastor? Por quê? Preparação espiritual e também gratidão. Quem tem algo a agradecer a Deus por esse ano? Eu tenho, você tem, todos nós temos. Pode ser pequeno, pode ser grande, nós temos muita coisa para agradecer a Deus. Basta ter chegado até aqui, tá certo? Basta ter chegado até aqui. Amém, queridos? Então anote aí no seu coração. Não adianta colocar na agenda se você não colocar no coração. Coloque primeiro no seu coração esse grande desafio, principalmente de estar aqui no dia 10 e no dia 17, para ouvir um pouquinho sobre aquilo que a gente tem como proposta para a nossa igreja. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Nós estamos pensando e falando sobre ressignificar a Bíblia. E ressignificar, como eu disse, não é dar um sentido novo, porque essa é o que a palavra sugere, você dar um sentido novo àquilo que você quer ressignificar. Mas muito mais do que ressignificar as Escrituras, reescrever as Escrituras, nós precisamos ressignificar para trazer o sentido verdadeiro dela nas nossas vidas. Aquilo que sempre foi e sempre será e continuará sendo o verdadeiro sentido da palavra do Senhor para a nossa vida. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 16 até o 17. Está projetado para você aqui, você está em casa, você pode acompanhar, mas abra sua Bíblia, marca aí, pega a caneta, dá uma marcada aí nas linhas aí, para que isso fique... Sua Bíblia não pode ser uma Bíblia em branco, você precisa marcar a sua Bíblia. Alguns anos atrás eu aprendi que esse rodapé que você tem, hoje as Bíblias não têm muito rodapé, mas antigamente a Bíblia tinha um rodapé enorme, no meio, em cima, do lado. Você vai fazendo assim as marcações, aí o que Deus chamar a tua atenção, você põe ali. O pastor falou sobre isso, Deus falou comigo sobre isso. Esse espaço em branco é para anotação. E a Bíblia você tem que marcar. Nossa, como Deus falou comigo. Risca.
Marca, não é riscar a Bíblia, é marcar, certo? Antigamente, quando a gente era adolescente, pegava a Bíblia das meninas, era tudo assim, rosinha, amarelinho, azulzinho, verdinho. E dos meninos era um negócio feio, era caneta azul, caneta preta, né? E assim ia. Na minha Bíblia só não podia ser caneta preta e vermelha. Não podia mesmo, porque esse negócio era coisa de flamenguista, então não dava certo. Tem que ser preto, só preto e no máximo azul, tá certo? Mas vamos lá, palavra do Senhor que nos conduz nesse instante. 2 Timóteo 3,16, você que está em casa também pode acompanhar. Toda a escritura é o que, irmãos? Inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém, queridos? É por isso que nós precisamos das Escrituras. E é por isso também que nós estamos vivendo e vendo dias onde o povo de Deus não tem direção. O que se fala do púlpito hoje se escreve no coração, e está errado. Paulo, quando pregou e quando ensinou lá para os bereanos, eles foram nas Escrituras conferir o que Paulo estava dizendo. Não é o que sai da boca de alguém que prega que é totalmente verdade. Só passa a ser verdade quando está nas Escrituras, o que as Escrituras dizem e falam a meu respeito, diz o Senhor. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. Nós começamos falando sobre ressignificar a Bíblia, a veracidade da Bíblia, ela é confiável, e nós vimos a tentativa de torná-la desacreditada através dos tempos. Isso não é algo de hoje. A ciência comprova, a ciência não... Bíblia tem tudo a ver com ciência, e ciência tem tudo a ver com Bíblia, mas ela não foi escrita para isso. Então, ao longo dos anos, se levantaram homens que tentaram de alguma forma destruir a veracidade das Escrituras. Nós falamos também sobre ressignificar a Bíblia para que ela seja lâmpada, luz para o nosso caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Precisamos entender isso. Não apenas gostar desse versículo, mas fazer dele a nossa vida. Lâmpada para os meus pés, não é para os pés dos outros. É para os meus pés e luz para iluminar o caminho escuro que vem pela frente, o caminho das dificuldades da vida. E hoje quero pensar com você sobre a Bíblia como fonte de sabedoria e direção. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Paulo está dando instruções a um novo pastor que está assumindo um novo ministério e ele diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí ele vai dizer por quê, ou para quê. Então, a Bíblia fala de sabedoria humana e fala de sabedoria divina. Sobre a sabedoria humana, Provérbios 3,7, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim, não se impressione com a sua própria sabedoria, teme o Senhor e se afasta do mal. Tem gente muito sábia, mas o conselho do sábio é, não se impressione com a sua própria sabedoria. E tem mais, quando nós chegamos em Isaías, Isaías diz que a sabedoria humana não passa de trapo de imundície. E o trapo de imundície a que Isaías está se referindo era o pano que envolvia os leprosos. O pano que envolve ou envolvia os leprosos, eles não tinham duração, porque à medida em que a carne apodrecia, o pano apodrecia junto, ia fazendo parte daquela vida. Então, a pessoa tinha que usar um outro pano, ou se enrolar na continuidade do pano. E Deus está comparando a justiça humana como um trapo de imundície, um trapo que apodrece. Justiça humana, ela não tem valor diante de Deus. A Bíblia também fala da sabedoria de Deus, e Jó faz uma declaração assim, em Deus, porém, Jó 12, versículo 13, em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder, a Ele pertence o conselho e o entendimento. Então, se você precisa de entendimento e de bom conselho, busque no Senhor. Mas a vida também nos apresenta algum tipo de sabedoria, por exemplo, sabedoria filosófica, sabedoria teológica, a sabedoria da vida. Antigamente ele dizia assim, olha, se você quer um conselho, busque um mais velho, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, há tanto conselhos que os mais velhos precisam nos dar, a Bíblia até diz sobre isso, e Paulo dizendo a Timóteo, para que ele respeitasse os mais velhos,
dizendo que, ele respeitasse os homens como seu próprio pai, e as mulheres como sua mãe, e as mais novas como suas irmãs e irmãos. Então, a palavra de Deus está recheada de conselhos para que nós adquiramos sabedoria. Essa sabedoria da vida, segundo alguns entendidos, elas estão firmadas em 7 pilares que eu gostaria que você anotasse, se for possível, pelo menos gravasse. Primeiro, a sabedoria do tempo, que é mais ou menos assim: à medida em que o tempo vai passando na nossa vida, a gente vai ficando mais sábio, a gente aprende a lidar com algumas coisas. Segundo, são as experiências que nos levam a refletir. Eu fiz alguma coisa errada ou alguma coisa certa, e aí eu paro e reflito sobre aquilo. Se foi um sucesso, o que eu posso melhorar? Se foi um fracasso, eu não deveria ter feito. Terceiro pilar da sabedoria é sobre a ambiguidade, ou seja, você entender que existem diferenças. A verdade não é sua, mas que existem diferenças e que essas diferenças são positivas quando você não se torna dono da verdade, nem totalmente sábio, e você diz assim: bom, eu tenho uma sabedoria, mas eu preciso ouvir de outros também. A diferença nos acrescenta sabedoria. Quarta coluna é a do bom senso. Quando você precisar tomar decisões, use a sabedoria do bom senso. E o bom senso me leva a pensar naquilo que eu quero fazer e que resultados terá na minha própria vida, na vida da minha família e na vida de todas as pessoas com quem eu me relaciono. Então, vou falar de mim como pastor. Quando a gente vai tomar uma decisão, eu não posso apenas tomar no que é bom para mim, mas bom para mim, para minha família, para minha esposa, para minha família, mas bom também para o acervo de gente a quem eu devo prestar contas, não somente nessa igreja, mas como um pastor batista, do meu rebanho, porque sendo um pastor batista, convidado para pregar numa outra igreja, naquele dia eu estou lá também pastoreando aquele rebanho do Senhor. Então, a nossa expectativa de bom senso me leva a ter responsabilidade sobre o que devo fazer com a minha vida, com as decisões que eu preciso tomar e se isso vai afetar pessoas. Nem sempre nós vamos tomar decisões que não vão afetar as pessoas, nem sempre. Mas é preciso usar bom senso. A quinta coluna da sabedoria é viver a vida prática. Como o tempo, na praticidade da vida, na caminhada da vida, nós vamos nos tornando mais prático naquilo que fazemos. Lembra quando você começou a sua trajetória profissional? Você foi trabalhar, eu fui trabalhar de office boy, não sabia nada das ruas do Rio de Janeiro. Sabia lá no meu gueto, lá no Morro do Andaraí. Mas não conhecia o centro do Rio, a não ser de lá na mão do meu pai. E fui trabalhar de office boy, precisava aprender a andar nas ruas do Rio de Janeiro. Então, quando eu comecei lá, chegava, às vezes eu estava com a direção certa, não tinha GPS naquela época. Estava na direção certa, estava perto da rua, mas dava um branco, eu tinha que parar e perguntar para alguém: escuta, eu estou indo na rua tal, pega aquela rua ali, entra ali, é assim. Então, a praticidade ao longo do tempo, eu comecei a conhecer o centro do Rio de Janeiro e outros lugares que eu precisava ir, e conhecer como a palma da minha mão. Quando falava na rua tal, já sabia onde era. Quando falava, precisa buscar um documento em tal lugar, já sabia onde era. Assim, a vida prática vai nos tornando sábios. Num tiroteio, você não sai de dentro de casa. Eu lembro, essa semana teve um tiroteio lá no Rio de Janeiro, e eu lembrei, na minha época, que o tiroteio, até vi acho que major, o coronel da Polícia Militar dando uma entrevista, ela falou: não, porque tem que ser muito cedo E a gente tentou ao máximo que fosse num horário em que os trabalhadores não estivessem saindo de casa. E o tiroteio naquela época começava entre 2 horas da manhã e ia até as 6, 7 horas, e eu vi o povo que queria trabalhar dizendo: vamos parar com essa safadeza, desse tiroteio todo que eu quero ir trabalhar. Era o povo que falava lá no morro. E a gente sabe. E aí eu acho que a Polícia Militar errou, não sei se a estratégia deles naquele momento foi errada, mas eles erraram por quê? Porque é a hora que o trabalhador ainda está saindo para trabalhar. Mas não veio o caso a isso aqui. Mas a praticidade nos leva a ser sábio.
Você já deve ter tomado em algum momento na sua vida uma decisão que você tomou lá atrás e que você não tinha alguma experiência e que você hoje não tomaria de jeito nenhum, porque você tem uma experiência de vida. A sexta coluna é ser empático. E ser empático é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E veja bem, não basta se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente quer se colocar no lugar do outro para resolver o problema. E às vezes não tem como resolver o problema. A gente já viu que a gente tem sempre uma solução. A gente quer ajudar a pessoa e a gente tem sempre uma solução para o casamento estar indo por água abaixo. A gente tem sempre uma solução para a doença. Se colocar no outro é, pelo ao menos, se sensibilizar com a dor que o outro está sentindo. Mais ou menos aí. Mas é se colocando no lugar, permitir sentir, pensar e entender o que e como a outra pessoa está vivendo naquele momento. A sétima coluna é ter maturidade emocional. Setembro amarelo, não é isso? Nunca, na humanidade toda, nós nunca vivemos um momento de crise emocional como nos últimos anos. Eu diria já há uns 20 anos, mas isso não é da agora. O novo é pintar no mapa mensal ou anual os meses em que as crises chegam. Porque crise emocional não se dá apenas em setembro, né? O mês do suicídio, mas é o ano todo. Então, quando a gente fala de ter maturidade emocional, é saber que nossas emoções e sentimentos não podem ser submetidos à racionalidade. Lembra que eu falei algum tempo atrás aqui que às vezes a pessoa está do seu lado e fala, estou com uma dor de cabeça, toma umas 50 gotas de Novalgina que passa. Às vezes a pessoa, a dor de cabeça da pessoa não tem nada a ver com dor, é muito mais de sentimento e emoção. Mas a gente quer dar uma solução. A empatia e a maturidade emocional me faz seguro e sábio para que eu possa, de alguma forma, tentar ajudar sem usar a minha racionalidade. Às vezes a gente quer resolver o problema de forma racional e nem sempre todos os problemas são resolvidos de forma racional. A sabedoria emocional nada mais é do que ter controle sobre as emoções e sentimentos que emergem. Você está bem aqui. E aí, por algum motivo, terminou o culto, alguém ali fora falou uma coisa que você não se agradou, você já está virado no giraia. Porque as nossas emoções são assim. Ao mesmo tempo, você pode estar muito bem, muito feliz aqui, recebeu uma notícia, olha, fulano morreu. E aí você despencar emocional. Sabedoria emocional é saber que essas coisas vão acontecer, saber entender o que você está vivendo e ir em frente. Quando vai passar? Quando vai melhorar? Ser que no estalar de dedos, e pode ser que não. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo, diz assim, quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Uma pergunta. Mostre suas obras pelo seu bom procedimento e humildade de sabedoria, mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de prática nociva. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ele termina dizendo assim, o fruto da justiça se semeia na paz para aqueles que promovem a paz. Sendo assim, nesse mundo repleto de conteúdo, de informação, de fake news, opiniões, a Bíblia se destaca e precisa se destacar na minha e na sua vida como a única fonte segura e verdadeira de sabedoria e direcionamento para a vida. Pastor, aonde buscar? Na palavra de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Na palavra de Deus. Então, sendo assim, quando a gente pensa em ressignificar a Bíblia, primeiro,
anote aí, você precisa fazer dela sua fonte de sabedoria pessoal. Você pode ler muitas coisas, nós falamos aqui, isso parece que se repete, mas esses são os textos mesmo. Você pode ler muita coisa, ter muitas informações, mas se você não buscar naquilo que é a verdadeira fonte de sabedoria, não vai te dar direcionamento, porque a sua vida tem uma outra motivação, meu irmão, minha irmã. Lembre-se que você já não é mais desse mundo. Apesar de estar nesse mundo, sofrer nesse mundo, padecer nesse mundo, a sua visão é uma visão eterna, uma visão espiritual em tudo que você faz. No seu casamento, nos seus negócios, no seu dia a dia, você precisa ter uma visão espiritual de tudo. E como eu disse domingo passado, não é, o diabo está me circulando, os demônios, não é nada disso. Maior é Deus. Tinha um samba no Rio de Janeiro que dizia assim, maior é Deus, pequeno sou eu. Imagina se eu sou pequeno, o quanto os demônios são menores do que o Senhor. Mas tem gente que vê o diabo em tudo. Perseguição na vida você vai ter desde que você nasce. O médico já começa a colar no teu bumbum. Pá, pá. Então, faça das Escrituras sua fonte de sabedoria pessoal. Não é aquilo que Deus fala para você, não fala para tua mulher. Não fala para teu marido. Não fala para teus filhos. Primeiro tem que falar contigo, comigo. Para depois, então, você apontar um caminho mais excelente. Porque se eu não busco sabedoria pessoal, eu vou ser envolvido pelas ondas, irmãos. Versículo 1 aí, a parte inicial, Paulo diz assim a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém, igreja? Você acredita nisso? Você crê que a palavra de Deus na sua mão, no seu celular, a Bíblia aí, não é o livro, mas o conteúdo desse livro, foi inspirado por Deus? Amém ou não? Creia nisso. É o primeiro passo. Que se você, não sei, errou. Errou. Você já está vencido, 1-0. Isso significa, então, meu irmão e minha irmã, que a sabedoria das Escrituras nos oferecem aquilo que vai além de conhecimento intelectual. Você pode ser muito bom no que você faz, você pode ter muita capacitação, como eu disse, o Fábio essa semana recebeu a carteirinha dele lá de nutricionista, está habilitado. Ele me mandou a carteirinha verde, eu cego, olhei sem óculos, falei, mas de outra CNH? Aí peguei o óculos, não, que coisa boa. Então, a palavra de Deus, ela nos oferece alguma coisa além do que o intelecto. Por isso que a gente vê muita gente intelectualmente falando, que cita versículos bíblicos, que conta a história da Bíblia, mas só enxerga a Bíblia como algo, um romance, uma coleção de histórias, romances, poemas, porque a intelectualidade já lhe roubou o coração e a vida espiritual. Eu conheço um pastor assim, muito bom, e eu não estou nada contra ele aqui, muito pelo contrário, mas a intelectualidade tomou tão conta da sua mente que as Escrituras não têm mais lugar espiritual no seu coração. Pastor, mas um pastor assim? Pois é, pasmem. Como, por outro lado, também é verdade. Pastores que se debandam por uma espiritualidade mística e que se esquecem também que as Escrituras passam pelo crivo da razão. Por isso o nosso culto, diz Paulo, ele é racional. A palavra é, eu estou no culto, eu sei o que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo que o intelecto sabe o que está prestando e fazendo culto a Deus, as minhas emoções estão afloradas. Um culto racional, eu me emociono, mas eu também estou inteiro aqui. E não apenas no arrepio. E vendo demônio e anjo para tudo quanto é canto. Então, a sabedoria das Escrituras nos oferece muito mais do que um bom intelecto. Aliás, ela nem é proposta para isso. A proposta das Escrituras não foi feita para isso. Ela é a revelação do próprio Deus. Se você crê nas Escrituras como sabedoria de Deus, ela é ali que Deus se revela. Como eu disse no domingo passado, Deus não se revela em outros livros. Outros livros são inspiração humana, experiências pessoais que nos inspiram a viver. Mais do que isso, nada. Aliás, os livros de experiências pessoais, de oração, de vida com Deus, servem para nos motivar, porque
é a experiência de alguém, de uma mulher ou de um homem. E pode ser que você nunca viva aquela experiência, mas nas Escrituras é diferente. Ela é a revelação de Deus, ela nos ensina que Deus criou todas as coisas e que haverá também um fim. Amém, igreja? É isso aí. Na faculdade vão tentar virar a tua cabeça, se você já não viraram. Mas crendo e buscando a sabedoria das Escrituras é saber que Deus fez e que Ele vai dar um fim para todas as coisas. Ponto. Ela nos ensina que o pecado entrou no mundo através de um homem e que Deus enviou o seu Filho para redimir a humanidade. É lá que você encontra isso. Ela também nos ensina a discernir entre o certo e o errado, é o que Paulo está dizendo. O homem sem Deus faz suas próprias regras, e nós vimos isso já aqui anteriormente. Cria sua própria justiça, seu modo operante de ser, mas é confrontado pelas Escrituras, e aliás nós não lemos a palavra porque não queremos ser confrontados, e nós falamos isso também já. Mas ela também nos ensina a discernir o que é certo e errado. Se nós não tivéssemos o parâmetro das Escrituras, irmão, imagina o caos. Imagina o caos. Deus estabeleceu a lei para que o homem pudesse ter um parâmetro, uma regra para viver, estabelecida pelo próprio Deus, porque senão seria um caos. Lembra que quando Deus envia o dilúvio, o texto anterior, mais ou menos no finalzinho, a carnificina que acontecia na terra, o pecado que acontecia na terra, chegou um cheiro de queimado, de carne fedendo diante de Deus. E Deus então se levantou do seu trono para ver. Imagina se ainda não existisse a lei do Senhor, que a Bíblia diz que ela é perfeita. Onde nós estaríamos? Para onde estaria caminhando a humanidade? Então ela nos ensina a discernir o que é certo e errado, ela nos garante que todo aquele que se arrepende, crê e recebe Jesus como seu salvador pessoal, será salvo para a glória de Deus. Que bacana isso. Nenhum outro livro tem esperança, mas nós cremos numa esperança viva, porque as Escrituras apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós dissemos alguns domingos atrás. Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele veio, Ele viveu a lei, Ele não veio acabar. Mas Jesus revogou. Jesus não veio revogar a lei, mas Ele veio cumprir toda a lei. Ele é a palavra. A palavra, então algumas pessoas estão dizendo assim, não, o Velho Testamento, o Antigo Testamento não serve mais para nada. Ele é a palavra. Como não serve? No princípio era a palavra, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Como não nos serve o Antigo Testamento? Não, porque agora é a época da igreja. Sim, mas as Escrituras são de Gênesis a Apocalipse, um todo, um compêndio, uma biblioteca, para que a gente possa desfrutar da palavra de Deus e ver como Deus age através das gerações. Romanos 10:8, Paulo cita Joel, capítulo 2, 32, versículo 32, assim inicial. Paulo diz assim, na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Se a palavra está em nós, ela está bem perto de nós, nos nossos lábios e no coração. Por isso que Jesus falou que a boca fala. Paulo continua dizendo assim, e essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. É declarando com a boca que você é salvo. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gregos, pobres e ricos, pretos e brancos, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente aqueles que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Fazer das Escrituras a sua fonte de sabedoria e buscar nela e pôr nela a sua total confiança. C.S. Lewis, um dos maiores escritores, pastor também, escritor cristão, mais influente do século XX, disse assim, a Bíblia não é uma coleção de documentos, mas um livro que conta uma história única,
desde a criação, que passa pela queda e a redenção humana. A Bíblia é fonte de toda verdade. Louvado seja Deus. Pastor, mas ela é fonte para mim, mas não é para as outras pessoas. Ela é fonte para todo aquele que crer nela como palavra de Deus. E é por isso que eu e você precisamos voltar às Escrituras, mergulhar nas Escrituras, para dela retirar a nossa fonte de saber. Ressignificar a Bíblia também, meu irmão, minha irmã, além de fazer dela sua fonte de sabedoria pessoal, você precisa fazer ela uma fonte de correção e ensino. Você encontra tudo para o seu casamento nas Escrituras. Você encontra tudo sobre como criar bem os seus filhos, como dominar a sua casa, como dominar o seu caráter. Não você, mas quem pode fazer isso em você, por você e através de você. Paulo afirma assim que toda a Escritura é inspirada por Deus e continua e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Como eu disse semana passada, não gostamos e não queremos ler as Escrituras, não é porque a leitura é pesada, não. É porque ela vai no profundo da nossa vida. E aí não queremos essa confrontação das Escrituras. E dizemos, como os discípulos disseram para Jesus, dura esse discurso. Uhum. E Jesus disse para eles assim, ó, linha na pipa. Eu arrumo outros. É hora. Mas a dificuldade nossa é que, quando nós lemos as Escrituras, nós não queremos ser confrontados. E quando somos, escolhemos alguém para olhar e dizer assim, mas o irmão é pior do que eu. Nós não recebemos a palavra, nós a transferimos, como Adão fez para Eva. E como Eva transferiu para a serpente. Paulo diz então que ela nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida. Aí ele continua dizendo assim, ela nos corrige quando erramos. Irmãos, nós não precisamos de juízes. Nós não precisamos que um irmão seja juiz do outro, a mulher seja juiz do marido, o marido seja juiz da mulher, nem dos filhos, nem das filhas. Nós fazemos isso porque nós queremos cuidar da nossa família, cuidar de quem a gente ama. Mas quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras, ela é suficiente. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo e o que é errado. É certo ou é errado? Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus já vai direcionar você. E quando você fizer o que é errado, você vai sentir no lombo, não tem jeito, pisei na bola. Na hora. E se você está vivendo uma vida errada, é do Senhor, está vivendo uma vida errada, não tem jeito, Deus incomoda a gente, o Espírito Santo está insatisfeito. Pastor, e o que eu faço? Põe a sua vida em ordem. Não depende de Deus. Ah, Deus vai fazer um milagre. Não, é você que provoca o milagre na sua vida. Nós queremos no estalar de dedos as coisas. Como sairmos daqui da igreja agora, daqui a pouquinho, e vai ali comer alguma coisa no McDonald's ou aqui por onde você quer, uma açaí ali na esquina. Nós queremos que as coisas sejam assim, mas não é. É um processo. Quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Quando eu me aproximo da palavra, a palavra vem para dentro de mim. Coma o rolo, disse Deus a Jeremias. Comer a palavra. E literalmente lá era para ele comer o rolo. Mas muito mais do que para ele lá, é para nós, que nós nos alimentemos dessa palavra. Amém, igreja? Ela é fonte de sabedoria. Ela é fonte de ensino e correção. Por isso que nós estamos vivendo um tempo de oba-oba no cristianismo. Não há avivamento no Brasil, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nunca será um avivamento aqui se nós continuarmos a viver do nosso jeito, da nossa maneira, e fazermos um cristianismo da nossa maneira, sem as Escrituras pautando a nossa vida. Isso nos lembra que a Bíblia não é apenas um manual de instrução. Nossa regra de fé e prática. A gente repete isso, mas a gente não lê o manual. Quem aqui compra algum aparelho e que lê o manual inteirinho? Você sabe que o meu Jeep saiu, aí a gente ganhou lá aquela reforma, eu instalaram o som, o rapaz do som falou assim, vem aqui na loja para eu te ensinar a mexer. Eu já futuquei tudo lá, irmãos. Já apagou, já voltou, pensei até que o bagulho tinha estourado. Mas o certo era eu ir lá. E ele falou, você vai mexer aqui, fazer assim, fazer assado. As Escrituras precisam fazer parte da nossa vida como um guia para a nossa vida.
Gente não pode guiar gente. Jesus disse: deixa o cego guiar o outro cego. Ele estava falando do cego e dos cegos espirituais. Tim Chester, não é o Tim Keller, disse assim, é um pastor contemporâneo: a palavra de Deus não só nos mostra o caminho, mas também nos mostra onde erramos, permitindo que voltemos ao caminho certo. Glória a Deus por isso. Essa palavra é uma palavra que aponta o caminho certo. Ela nos confronta, nos mostra que estamos no caminho errado e ela nos aponta que há uma esperança, que há um renovo para a minha vida e para a sua vida e que Deus quer nos trazer para perto dele novamente. Amém, igreja? Talvez você esteja vivendo dessa forma. Então a palavra de Deus não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de recomeço, de uma nova história. Apocalipse 3, 19 e 20 diz assim: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. A gente quer um pai legal. Como a gente está vivendo um tempo de pai frouxo e mãe frouxa, a gente quer um pai que não disciplina, mas Deus não é esse pai, irmão. Deus não é esse pai. Menino e menina se educa e se corrige. Preste muita atenção nisso. Um dia eu estava dando graças a Deus: Senhor, obrigado pela lapada que minha mãe me deu. Porque eu não sei, irmãos, o que seria de mim se as boas cintadas no lombo não tivesse comido, se as boas correadas, se as boas chineladas. Minha mãe só não batia na minha cabeça e não batia de cabo de vassoura. Mas com a mão, com o chinelo, não pode, porque não educa a criança. Senta o cacete. O pastor mandou falar. Não é espancar, mas é educar. E se for preciso, mete o reio. Porque senão, preste muita atenção, você sabe de onde eu vim. Eu nunca fui bandido, nunca roubei ninguém, mas eu morei no Morro do Andaraí. A maioria, pessoas que eu conheci lá, no tráfico e na bandidagem, foram pais ausentes na vida daqueles moleques. Moleques que nunca apanharam dos pais. E quem mora em comunidade sabe disso. Mas essa mesma comunidade que sabe disso, lá nos palácios do Morumbi e da Granja Viana também. A molecada que sai de lá para comprar droga nas favelas são os pais ausentes. Mas Deus não é ausente na sua vida, meu irmão. E Ele vai corrigir você. Se Ele tem interesse na sua vida, se Ele tem plano na sua vida, Ele vai te colocar no cantinho da parede. Ele vai te fazer sentar na cadeira. Ele vai fazer você largar o videogame, o seu celular. Vai! Nem que Ele precise furar seus 2 olhos, cortar teus braços e tuas pernas. E por amor a você Ele faz isso. Porque o interesse dele não é agora, é na eternidade. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso, diz o Senhor, e arrependa-se. Zeloso com o quê? Zeloso com as coisas de Deus, zeloso com a sua vida. Você tem valor, meu irmão. Longe de Cristo nós não valemos nada, mas com Cristo na nossa vida, nós fomos valorizados. A nossa vida na bolsa de valores do céu, Isso mostra que a palavra de Deus é para que, ao expor os nossos pecados, dos mais simples àqueles mais ocultos que nós carregamos, sejamos por ela corrigidos e busquemos arrependimento. Arrependimento não é chorar. Lembra que alguém, pastor, a pessoa foi lá na frente, chorou. Graças a Deus. Não sei, irmãos, vamos ver depois. E Judas chorou muito. Pedro também chorou muito. Mas há uma diferença entre remorso e arrependimento, que é para uma outra história. Nós precisamos buscar esse arrependimento, e o arrependimento nos traz a uma nova vida, a um novo recomeço, a uma nova vontade de fazer o que é certo, e não de tirar a própria vida. Anote aí: aqueles que não leem, não meditam e não aprendem das Escrituras, escrevem e vivem através da sua própria justiça. Aqueles que não leem, que não meditam
que não aprendem das Escrituras, procuram e vivem, escrevem a sua própria justiça, seu estilo de vida. Já ouviu assim? Depois que eu descobri o meu estilo de vida, o meu modo de viver, eu tenho sido mais feliz. Isso mesmo. Por quê, pastor? Porque é difícil, irmãos. Ou é difícil para nós vivermos a palavra, ou é uma grande alegria. Você que decide. Ou as Escrituras se tornam um fardo muito pesado, ou elas são leves. Porque eu sei que há um Deus que me ama, um Pai amoroso que zela pela minha vida e está me dando um direcionamento. Então eu recebo a palavra do Senhor. E aí eu, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor para poder seguir em frente. Terceiro, faça da sua Bíblia sua fonte de preparação para boas obras. Boas obras não tem nada a ver com dar esmola, irmãos, de atravessar a velhinha no sinal, de contribuir para o acolher. Não, isso não tem nada a ver com... Boas obras é a sua vida como um todo. A palavra de Deus nos prepara para a vida como um todo, para abraçar aquele que precisa do abraço, para acolher aquele que está sem família, para renovar a esperança do aflito, do necessitado, para pôr em ordem. Boas obras é isso, para pôr em ordem a minha própria vida. Para isso que Deus nos dá a sua graça e derrama sobre a minha vida e a sua vida a misericórdia. Paulo conclui assim: Deus usa a Escritura para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra, falar da graça de Jesus, abrir a sua casa, seque, porque você reconhece que sua família não está legal. E não estando legal, você é porta-voz, você é aquele que abre a sua casa para receber a bênção do Senhor dentro do seu lar. Isso é bênção, irmãos. O seu trabalho, você se põe à disposição de alguém que está aflito e necessitado para orar por aquela pessoa, crendo que Deus há de abençoar a sua oração. Não é porque fede mais ou fede menos, mas é em nome daquele do qual você ama e vive ao lado dele, ele vai honrar a sua oração, dando a resposta que ele desejar, e não a que você quer. John MacArthur escreveu o seguinte, pastor e teólogo: as Escrituras não são apenas para nos informar, mas para nos transformar. Amém, igreja? Para nos transformar num pai melhor, num avô melhor, num marido melhor, numa mulher melhor, numa mãe melhor, num filho melhor, num profissional melhor, num empregado melhor, num patrão melhor. É lindo a carta de Filemão, porque Paulo está escrevendo e dizendo assim a Onésimo: seja melhor. Não seja igual a todos os outros que têm escravos, seja muito melhor. E dizendo a Filemão também: seja melhor. E se você quiser que ele ainda seja melhor, manda ele para mim, que ele vai ser muito útil aqui. Coisa linda é o Evangelho, irmãos. O Evangelho liberta a nossa vida. Mas John MacArthur continua dizendo assim: para nos transformar e nos equipar para a obra do ministério. Então, pastor, isso é um chamado pastoral. Não, você tem um ministério, meu irmão, minha irmã. Na sua casa, com o seu vizinho, no seu trabalho, nos seus negócios, a gente já repetiu isso tantas vezes. O seu testemunho, a sua autoridade, não é o seu poder. Tem gente que quer poder, não queira poder, tem autoridade na sua vida. Das pessoas de procurarem no seu trabalho e falar: meu irmão, queridão, ora por mim. Estou passando com um problema na minha casa. Porque Deus às vezes nos dá situações, não é para mostrar nosso poder, é para que a gente possa ir para o outro e dizer: olha, eu creio num Deus que pode resolver o seu problema, mas você precisa entregar a sua vida para Ele, e fazer, e dar uma guinada na sua vida, mas de fato entregar a sua vida para Ele. Não é ter uma religião que agrade a família. Essa fonte desse material está num livro teológico chamado Doutrina Bíblica, um resumo sistemático da verdade bíblica, de John MacArthur. Ele continua dizendo assim: Deus usa sua palavra para nos moldar à imagem de Cristo e nos capacitar a realizar as obras, as boas obras que Ele preparou. Efésios 2 diz isso. Deus preparou para nós, de antemão, obras para que nós a realizássemos. Para quê? Para o louvor da glória dele. Efésios 2, capítulo 10, pois somos obra-prima da mão de Deus.
Se alguém disser isso para você, você não vale nada, você não presta, você não faz nada de bom, lembre-se disso, você é obra-prima da mão de Deus. Mas e o boto cor-de-rosa? Não, não vai para o céu. O seu cachorrinho de estimação não vai para o céu. Mas eu tinha um cachorro lá, vivia comigo, pastor, faltava só ele orar para ser crente. Não vai para o céu. Eu orei pelo meu passarinho e Deus ressuscitou, mas não vai para o céu. Nem acredito nisso. Não acredito, irmãos. Você é obra máxima de Deus na criação. Os cientistas olham o universo e não entendem nada. Quem criou isso? Cada lugar inexplorado no planeta, nas galáxias, uns mais lindos do que o outro. Eu tive o privilégio de ter uma aula sobre o espaço sideral, e há lugares, irmãos, há estrelas, que tem pedras preciosas. Você acha que o homem está querendo ir para lá por quê? Porque precisa de um lugar para habitar? Precisa de água para a terra? Mas o universo inteiro criado. Você vai num lugar, visitar um lugar, quando eu estive na África, ver animais, que a gente via no zoológico, ver passarinho de cores assim, meu Deus, de onde saiu essas cores? Tudo isso junto, não vale um você. É o que Paulo está dizendo. É o que a Bíblia nos mostra. Pois somos obra-prima de Deus. Mona Lisa. Eu não queria ser Mona Lisa, não. Mulherzinha feia. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, Deus, preparou de antemão para nós. E a palavra lá é planejou. Pastor, o que Deus espera de mim? Que você viva essas boas. Não quer que eu expulse o demônio? Não precisa. Deixa o demônio lá. Se Jesus não entrar lá, vai piorar a situação. Eu vou orar para o paralítico. Não, ele paralítico, deixa lá que um dia ele vai ficar bom. Na eternidade ele está bom. Se Deus tiver que curar ele agora, Deus vai curar. Deus vai levantar um cientista, um médico, vai inventar uma cura para a paralisia da coluna inteira. Pronto, aliás, já tem um esqueleto lá, um exoesqueleto. As pessoas estão entrando nele e andando. Quem daqui a pouco o nego vai estar andando, gente. Cadeira de roda. Deus dá inteligência, sabedoria aos homens. Se os homens buscassem a inteligência e a sabedoria de Deus. Imagina se nós já desenvolvemos o tanto que nós já desenvolvemos até aqui. Para você pensar e para você refletir, saindo daqui, anote aí. Faça da leitura da Bíblia um hábito diário. Nem que seja um versículo. Não é fazer aquela caixinha de promessa. Não sai desse negócio. Abre as escrituras, de preferência que você lesse a escritura, mas se você acha que não tem tempo, abra a sua Bíblia, leia. Hoje tem tanto aplicativo que você já recebe na sua mão para ouvir ou para ler um aplicativo com um devocional diário. Leia a palavra de Deus. Então, faça da leitura um hábito diário. Sabe quando você levanta, a primeira coisa que você faz quando levanta, o que é? Vou ver quem vai falar a verdade. Desligar o... Aonde está esse despertador, Yasmin? No celular. A primeira coisa que a gente anda fazendo ultimamente é pegar o celular. Será que estão falando de mim? Será que mandaram algum recado para mim? Irmãos, tem gente que não dorme. Às vezes, na madrugada, eu levanto para ver meu pai ou para dar um pipilão e está entrando mensagem no meu celular. Credo em cruz, santo nome de Jesus, vou dormir, irmãos. Mas se morreu? Morreu. E se está internado no hospital? Está internado no hospital. Meu pai está na minha casa, meu filho está lá embaixo, o outro foi dormir em paz com a mulher. Os meus netos estão lá, minha mulher está do meu lado. Morreu. Amanhã nós vamos ver. Se for tão urgente, vai ligar. Aí eu atendo. Pastor, eu mandei um recado. Às vezes alguém fala assim, cara, você não viu meu recado, não? Não, cara, que hora você mandou? Mandei na madrugada. Sai fora, meu. Tenho algo melhor a fazer, dormir. Muito melhor. Então, faça da sua Bíblia um hábito diário, ler.
a palavra do Senhor, busque não apenas conhecimento. Ah, o pastor vai perguntar, o pastor vai falar, mas entendimento do que você está lendo. Eu li e não entendeu, leia de novo. Não entendi, leia de novo. Na quarta vez, Deus vai falar, assim não dá. Tum! Ah, entendi. Deus vai inspirar você. Pode ter certeza, estou falando sério. 3 leituras no mínimo, de um versículo. Agora, irmãos, NVT, ó, aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Não precisa de interpretação do céu aqui, não. Não precisa de anjo, nem de pastor. Ela nos corrige quando erramos. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. O que tem difícil aqui? Agora, você tem uma leitura lá, da primeira Bíblia, aí ferrou, velho. Coisas são coisas. Aí fica difícil. Até porque a gente não está mais a fim de estudar, aí vai ficando cada vez mais difícil para o intelecto entender palavras difíceis. Busque uma Bíblia mais atualizada, uma Bíblia boa, mais atualizada, tá certo? Participe dos estudos bíblicos, participe da casa de ensino e comunhão. Ah, pastor, mas eu já vivi isso, não deu certo. Então, esquece o que você já viveu. Não adianta você fazer comparação. Ah, na outra igreja, não me fale de outra igreja, não me fale de outro pastor. Nós vamos fazer outra coisa. Mas não é igual aquela lá? Talvez sim, talvez não. O que não pode é, eu não estou disponível para isso. Disponibilize-se. Se você não pode disponibilizar o celular agora, participe. Vista a sua vida. Deixa Deus agir através da sua vida. Onde você possa compartilhar e aplicar a sabedoria. Eu aprendi. E você precisa compartilhar isso, irmão. Quando você recebe, você dá. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, beleza? Que todo mundo peque, mas eu não estou pecando mais que se lasque. Não. Você tem que compartilhar a palavra. E quando você compartilha, você aprende muito mais. Não é guardar as 7 chaves. Você guarda, você retém a palavra e você compartilha o que você aprendeu com as pessoas. Isso é discipulado. Isso é casa de ensino e comunhão. Nós vamos para falar de teologia. Não. Compartilhar a vida, vida na vida. Chorar junto, se alegrar junto. A partir do direcionamento das Escrituras. Segundo, quando você estiver diante de situações e possibilidades onde você não se sinta estar saindo do caminho certo, busque as Escrituras. Alguém me falou. Quem falou maior do que Deus, meu irmão? Ah, foi um expert. Vai morrer, vai virar pó. Vai apodrecer debaixo do chão como eu. O que ele falou está de acordo com o que eu creio das Escrituras? Ou o que as Escrituras já dizem é suficiente para eu acrescentar? Isso é bom, mas eu posso ainda acrescentar muito mais. Eu conheço as Escrituras. Os homens falam, não se escreve. Eles falam hoje, mudam tudo. Você sabe muito bem disso. E se você não sabe, olha para mim, se liga na parada. Mas o que Deus escreveu, o homem não apaga. Jesus disse assim, ó, o céu e a terra passaram. Homens, eu vou acrescentar que as vidas vão acabar. Mas a minha palavra não passa. Bem, irmãos. Mas a palavra do homem, ó, aquilo que é interesse dele, ele mantém. Aquilo que ele não tem interesse, ele muda. Por que a política é tão suja? Por quê? Para você pensar. Se você votou hoje, que bom. Votei. Terceiro, você pode procurar maneiras de aplicar o que você tem aprendido através das Escrituras diariamente. Irmãos, nós temos uma vida. Ah, eu fui lá no barzinho tal, aí todo mundo estava bebendo, eu bebi. Não é para beber. Você já sabe disso. Ah, todo mundo estava no narguile lá, eu para não ficar para trás, para ser legal, um crente legal, eu dei uma charutada no narguile. Não tem nada a ver contigo, meu irmão. Fica lá, firme na parada. O que é para mim é para você. O pau que bate no Francisco arreia em cima do Chico, ou da Chica.
ou da Francisca. Não sei o que era assim, um negócio tão legal. E eu sou um crente tão cheio da graça que eu achei que estava tudo certo. Não está não, irmão, não faz isso não. Deus não chamou você para desperdiçar sua vida no pecado, não. Como eu já falei antes aqui, o cão volta para o vômito. Já viu o cachorro comendo vômito? Dá um almoço para ele, deixa ele passar mal legal, que ele vai comer tudo de novo. É disso que as Escrituras estão falando. E os crentes hoje estão fazendo exatamente isso. Voltando ao vômito. Se alguém pode beber, eu posso fumar uma maconha, porque eu fumei lá no Rio de Janeiro. Não vai fazer mal nenhum. E aí? Qual é o argumento? Estou falando do mais leve para o mais pesado. Poderia ser qualquer outra coisa. Mas Deus não chamou você para isso. E eu preciso te dizer isso. Então, procure aplicar. Você está lá no meio de uma turma que não é legal, fique íntegro lá, festeje com todo mundo. Coca-Cola. Eu não bebo Coca-Cola. Aí bebe pinga. Cerveja. Cerveja sem álcool ou com álcool, pastor? Qual a diferença, meu irmão? Qual é a diferença? Campari ou uísque? Campari é vermelhinho. Nem posso falar de vermelho. Tem alguma? Café. Beba café, pô. Mas a gente quer ser legal, a gente quer aparecer. Ó, que crente maneiro. Cara, eu não sabia que você era assim. Pô, meu irmão, eu prefiro que eles nem me convidem mais, mas eles convidam, sabia? Porque a minha presença lá é valiosa. Entenda isso. Sua presença lá é valiosa. É testemunho de Deus, sabe por quê? Ou Deus vai salvar, ou um dia... ninguém me falou de Jesus. Mas o meu filho estava lá, sentado na mesa, falou que ele não ia se prostituir, falou que ele não ia se vender, dando testemunho de vida para você. Eu estava falando, mula. E você não ouviu? Não. Pois bem, apartai-vos de mim. É duro, irmãos. Que discurso duro, mas é verdade. Isso inclui seu dia a dia, perdoando, procurando entender a condição do outro. Lembre-se que você não é juiz. A Bíblia não nos autoriza a sentar no banco do juiz. Nós já fomos réu uma vez. A Bíblia nos autoriza a ser testemunha. Juiz não. Amém, queridos? Feche seus olhos. Paulo diz que essa escritura, a palavra do Senhor que está na sua mão, no papel, ou no seu celular, ou no tablet, você em casa, ela é inspirada por Deus. E Deus inspirou a sua palavra porque Ele sabia que nós íamos enfrentar todas essas lutas, como para viver um cristianismo de verdade, para ser um seguidor de Jesus, para não permitir que de forma alguma a nossa vida fosse desperdiçada. Muito pelo contrário, as pessoas olhando para nós, olhando para a nossa própria vida, pudessem dar um testemunho vivo da presença do Senhor na nossa vida. Sabe aquele irmão, aquela irmã, homem de Deus, mulher de Deus, jovens de Deus. Tem sempre uma palavra de esperança, de renovo, tem sempre uma palavra de ensino e correção, de disciplina, mas sempre com muito amor. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a buscar viver essa vida. Se você quer influenciar positivamente a vida das pessoas, leia a sua Bíblia. Crie o hábito, como nós acabamos de falar aqui, e viva essa palavra todos os dias. Procure viver no seu comportamento diário. Procure moldar o seu caráter pela palavra de Deus. Seja a sua palavra sim ou não. Seja honesto em tudo que você faz, mesmo que o mundo caia ao seu redor. Mesmo que amanhã você seja a única pessoa íntegra debaixo do céu. Viva para a glória de Deus. Pai querido, nós queremos pedir primeiro perdão, Senhor, pela negligência com a Tua palavra. Nós temos dado tanto ouvido, Senhor, a tantas outras coisas e negligenciado, Senhor, aquilo que é mais importante na nossa vida, a Tua palavra, porque é ela que nos dá a direção necessária,
É ela que nos dá sabedoria para viver essa vida tão conturbada. É ela que nos dá a sabedoria para discernir o que é certo e errado, para aquilo que não está em ordem na nossa vida, para que a gente possa ir ajustando, Senhor. E não porque nós podemos fazer isso, mas é pela Tua presença na nossa vida, a presença de Jesus. O Espírito Santo nos conduzindo e Jesus nos guiando, Senhor, para caminhar ao lado dEle, ajustando a nossa vida. Foi assim com aqueles homens, tem sido assim com o Teu povo há milhares de anos. Continua assim, a fazer assim na nossa vida, Senhor, para que a Tua palavra possa germinar na nossa vida e alcançar as pessoas que nós mais amamos, nossa família, nossos filhos, netos, amigos tão queridos, Senhor. Que essa palavra saia desse papel, ó Deus, e que ela seja ambulante através da nossa vida todos os dias, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Visita o Teu povo, visita o coração e a mente do Teu povo, ó Deus, e dá a eles a visão necessária daquilo que é importante na nossa caminhada ao lado de Jesus, Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. De pé, estamos encerrando o culto nessa noite. Pedir a Deus que abençoe sua vida nessa semana, uma semana abençoada, de muito trabalho, que a gente precisa trabalhar, certo? E uma semana abençoada por Deus, certo? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Cadê a equipe aqui? Vai tocar, não? Hoje não tem nada, não? Tem uma assembleia de Deus.